as 5 decisões mais importantes que eu tomei no meu negócio, que talvez quem olha de fora possa achar que tenha sido um erro. A gente está no dia 1º de julho de 2026 e eu estava fazendo uma retrospectiva desse primeiro semestre, de como foram esses primeiros 6 meses, principalmente nesse ano que eu fiz tantas mudanças no meu negócio, buscando me alinhar com o que eu tinha de expectativas, com a rotina que eu consigo sustentar tendo uma bebê pequena. Quis trazer para esse vídeo o que me levou a tomar essas decisões e o que eu penso daqui para frente, que de alguma forma também pode te inspirar ou te direcionar para alguma decisão que você também queira tomar no seu negócio. Eu já estou no digital desde 2021 e eu comecei sendo mentora de produtividade. Então eu falava muito sobre organização da rotina, sobre planejamento. Comecei a entrar um pouco mais no mundo dos negócios digitais, porque atendia muitas empreendedoras. Então falava de processos, organização de processos, de ferramentas para você ser mais produtiva e organizar todas as informações do seu negócio. E eu produzia muito conteúdo sobre isso em todos esses anos. E a primeira decisão que eu tomei foi justamente em relação a todo esse histórico que eu já tinha vivido. Eu decidi arquivar esses 5 anos de conteúdo que eu tinha criado no meu Instagram, justamente porque eu entendi que não fazia sentido manter todo aquele histórico com base no posicionamento que eu decidi seguir de agora em diante. Isso não quer dizer que eu desconsidero tudo o que eu fiz lá atrás. Pelo contrário, acho que não dá para desconsiderar a jornada que eu tive, os resultados que eu tive. A gente que sai do offline, onde a gente já era reconhecida, já era procurada pelas pessoas para resolver problemas, conseguiu desenvolver uma carreira promissora fora do digital, quando vem para cá, sabe muito bem o quanto é difícil fazer essa virada até você conseguir se comunicar com as pessoas certas, ter os seus produtos, vender os seus serviços. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha jornada. Se ela não tivesse acontecido, eu não teria chegado onde eu estou hoje, com a clareza do trabalho, tipo de trabalho que eu quero fazer de agora em diante. Só que manter todo aquele histórico ali no meu perfil não fazia mais sentido. E a decisão de arquivar foi justamente para dar espaço para esse novo momento agora. A segunda decisão foi a decisão mais difícil, eu diria, que eu tomei, que foi justamente mudar o meu posicionamento e assumir os temperamentos humanos como parte do meu processo de trabalho, como parte do meu método. Porque depois desses 5 anos atendendo tantas mulheres que chegavam até mim pedindo ajuda para serem mais produtivas, mais organizadas, para conseguir equilibrar os pratinhos sendo empreendedoras, mães, donas de casa, esposa, querendo ter tempo para se cuidar também. Quanto mais eu orientava essas mulheres, eu comecei a perceber que as estratégias padrão sobre produtividade, organização, rotina, não funcionava para todas da mesma forma. Umas tinham dificuldade muito maior de implementar, outras tinham uma facilidade maior, mas no meio do caminho elas se perdiam, elas não conseguiam sustentar aquela decisão, aquela estratégia. E à medida em que eu fui me aprofundando ainda mais no conhecimento dos temperamentos humanos, prestando muita atenção em mim e prestando atenção no perfil das minhas clientes, eu fui entendendo que para cada mulher, de acordo com o seu temperamento, com a sua natureza, que é a sua forma de reagir, de tomar decisão, de sustentar uma rotina, os resultados que ela quer no negócio, a mesma estratégia não funciona para todo mundo. Só que eu tive muito medo de trazer isso para o meu posicionamento. Primeiro, eu confesso que por uma questão minha mesmo, sabe? Por muitos anos, eu tive muito preconceito, vou usar esse termo, com esse termo autoconhecimento. Porque tudo que eu via era muito para você se conhecer, olhar para você, rever ali, né, a sua história, entender ali as suas dificuldades. Só que eu via que era tudo muito para dentro, olhar, conhecer. Tá, mas
O que eu faço com isso de forma prática? E muita coisa que eu já vi aqui na internet falando sobre autoconhecimento, independente da ferramenta que se usa, não tinha esse olhar de prática. Tinha muito esse olhar só de olhar para você, se conhecer, se entender. E eu fiz esse movimento comigo. Mas quanto mais eu olhava para mim e me reconhecia, eu pensava, o que eu faço com tudo isso? Exatamente por não encontrar isso de uma forma prática, aplicável, que realmente gere resultados e que esteja alinhada com o que eu tenho de expectativa, com que cada mulher que está à frente do seu negócio tem como expectativa, é que eu quis trazer, quis integrar esses conhecimentos. A minha formação é em administração de empresas, eu trabalhei mais de 13 anos no corporativo, no RH de multinacionais, no Brasil e em Portugal, onde eu vivo. Então, eu já lido com pessoas há muitos anos. E quanto mais eu fui me aproximando de empreendedoras no digital, eu fui percebendo alguns padrões que aconteciam, justamente porque essas mulheres, assim como eu, que vieram de uma carreira consolidada, com histórico, com uma base do offline, quando chegam aqui, que estão expostas, que estão sendo vistas, tentando, começam muitas vezes a questionar as suas próprias decisões, porque são tantas referências, são tantos caminhos, são tantas possibilidades, que eu decido uma coisa que faz sentido para mim, mas como eu tô vendo outras pessoas fazerem outras coisas, eu começo a questionar se aquela era a melhor estratégia. Só que muitas vezes não é a estratégia errada. Muitas vezes é uma estratégia que você não consegue sustentar de acordo com a sua natureza. Ter coragem de trazer isso como meu posicionamento nos conteúdos que eu gero, nas redes sociais, nos produtos que eu vendo ou venha a vir a vender daqui para frente, demorou justamente por ser melancólica e buscar a segurança, buscar ter uma estrutura, buscar ter um nível de certeza que não existe quando você empreende, muito grande. Só que justamente quando eu fui me conhecendo e colocando isso de forma prática, eu vi que essa sombra de esperar pela segurança e pela perfeição para entrar em ação estava só me paralisando. Então eu decidi fazer diferente. Foi exatamente isso que me deu essa clareza para trazer isso, para compartilhar isso com vocês de forma prática, porque esse conhecimento realmente faz muita diferença, porque você para de fazer esforço para conseguir o resultado que você quer e você consegue se alinhar sem precisar mudar quem você é, mas alinhando com a sua natureza, com o seu ritmo, com o que você espera de rotina, com o que você espera em termos de produtividade, do que é real e sustentável para você. Então, a segunda decisão muito importante que eu tomei, e apesar de ter demorado mais de 3 anos, eu estou muito feliz por ter tomado, foi justamente de trazer os temperamentos como um posicionamento para o meu trabalho. A terceira decisão que eu tomei foi aceitar que todo esse movimento que eu estava fazendo ia me fazer perder seguidores. Isso é uma coisa muito interessante porque, assim como todas nós que começamos o nosso trabalho aqui no digital, a gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer mostrar o que a gente é bom em fazer, a gente quer vender as nossas mentorias, as nossas consultorias, os nossos produtos, e a gente quer ter muitos seguidores das nossas redes sociais, não é mesmo? Eu já fiz muita coisa para tentar aumentar o meu número de seguidores em relação a tráfego pago, em relação a promover posts. Isso deu certo em algum momento, as pessoas chegaram ao meu perfil, só que grande parte chegou desalinhada. Por quê? A culpa era minha, porque a minha comunicação era padrão, a minha comunicação era igual todo mundo fala de produtividade, igual todo mundo fala sobre gestão, igual todo mundo fala sobre se organizar com o Notion. Se você fala igual todo mundo fala, você vai atrair pessoas que, no fim das contas, você vê que não são aquele cliente ideal. É claro que eu queria que meu perfil crescesse, é claro que eu queria ter mais clientes, mais pessoas que comprassem de mim. Mas quando eu fui percebendo que todo aquele movimento estava trazendo pessoas desalinhadas,
pessoas que não eram o tipo de pessoa que eu gostaria de conversar, que eu gostaria de fato de ajudar a resolver alguma dificuldade que ela tenha com o meu conhecimento. Então, para que crescer um perfil com seguidores só para mostrar um número? E quando eu fiz toda essa decisão de mudar o meu posicionamento, naturalmente eu imaginava que as pessoas deixariam de me seguir. Porque se antes eu falava de A e agora eu falo de B, pode ser que aquele B não interesse aquelas pessoas e tá tudo bem. Só que por muito tempo eu ficava pensando em como é que eu posso aumentar mais o meu número de seguidores, como é que eu aumento minha base de seguidores. E aí saía fazendo post patrocinado, tráfego pago, mas não adiantava nada. Uma decisão consciente de todas essas mudanças foi saber que uma consequência clara iria acontecer, seria perder seguidores. E talvez quem entra no meu perfil e olha ali aquele númerozinho de seguidores que apareça ali, vai realmente ver que o número diminuiu do que tinha. Hoje eu tenho uma média de 1.700 seguidores. A quantidade de pessoas que saiu foi um pouco maior da quantidade de pessoas que chegaram. Só que a quantidade de mulheres que chegaram no meu perfil vieram muito mais alinhadas com a mulher que eu quero me comunicar. Porque se lá atrás eu conversava com todo mundo, agora eu sei muito bem com quem eu quero falar. Então, quando você toma uma decisão dessa, isso tem uma consequência. Se você tem muita clareza do que você espera de resultado, mesmo que todo mundo na internet te venda soluções ou te mostre que o seu perfil tem que crescer, porque tem que crescer, porque tem que crescer, a qualquer maneira, você está disposta a pagar esse preço. E foi isso que me fez tomar todas essas decisões, sabendo que isso iria acontecer. A quarta decisão que eu tomei foi justamente criar esse perfil no YouTube. Esse perfil aqui também era um desejo meu de muito tempo. Eu outro dia achei um planejamento no Notion de 2023 do canal do YouTube. Nome do canal, fazer a descrição do canal, fazer o roteiro dos vídeos, etc, etc, etc. Tava lá, um plano cheio de ações. Porque na minha cabeça melancólica, qualquer coisa que eu vou fazer, na minha mente já abre uma página do Notion. Então já abre ali todas as ações que eu tenho que fazer, check, 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 check. Só que o que adianta planejar e não executar? O YouTube é uma plataforma que sempre gostei de consumir. Nos últimos tempos, principalmente. Eu percebo que o Instagram, eu não sei você, mas eu não tô um pouco estafada do Instagram. Pelo excesso de informação, pelo excesso de todo mundo é especialista, pelo excesso de faça isso, faça aquilo, pela velocidade que a plataforma muitas vezes nos exige. E o problema não é a plataforma. Cada plataforma vai ter a sua forma de funcionar. Cabe a nós definir, como donas do nosso negócio, qual é a estratégia que a gente vai usar, qual é o posicionamento que a gente vai criar e como é que a gente vai sustentar isso. Apesar de ter demorado tantos anos para vir para o YouTube, um lugar onde eu consigo aprofundar mais meus pensamentos, onde eu consigo compartilhar mais a minha forma de pensar, como no exemplo desse vídeo que eu estou compartilhando as decisões que eu tomei, por que eu tomei essas decisões, porque quem está no YouTube realmente está querendo aprofundar alguma coisa. E é uma plataforma que eu, como melancólica, que sou mais profunda, que tem um ritmo mais lento, mais observador, que conecto vários assuntos, é uma plataforma que eu sempre me imaginava mais à vontade. Mas existe uma pressão muito grande para estar no Instagram. Eu gosto do Instagram, mas trabalhar no Instagram estava drenando muito a minha energia. Não pela plataforma, mas pela forma como eu estava me posicionando lá. E esse é um outro tópico que eu vou falar também. Olhando para trás, eu vejo que, apesar de eu não ter feito esse movimento lá atrás, eu entendo que isso não aconteceu por acaso. Eu acho que esse realmente é o momento ideal para isso ter acontecido. Justamente por toda essa mudança de posicionamento, esse meu novo momento de vida, agora que eu sou mãe, agora que eu tenho uma rotina totalmente diferente, agora que eu realmente só vou colocar minha energia nas coisas que eu quero e que vão me trazer resultado, não porque alguém espera que eu faça. Criar este canal aqui foi justamente para
sair um pouco do barulho do Instagram e trazer para cá numa conversa com outras mulheres que também são experientes, que são competentes, que também sentem esses desafios no dia a dia do negócio digital, justamente por ter essa exposição muito maior, para que esse seja um espaço para a gente refletir, para que seja um espaço para a gente repensar, para que a gente tome decisões mais alinhadas com quem nós somos, cada uma alinhada com o nosso jeito de ser e com o tipo de negócio e de vida que a gente deseja ter. Apesar de ter demorado, eu acho que não foi uma demora, foi mesmo o tempo certo para as coisas acontecerem. E eu estou muito feliz de estar aqui. E a quinta e a última decisão que eu tomei nesses primeiros 6 meses de 2026, que pareceram um retrocesso para quem está olhando de fora, mas que para mim fizeram muito sentido, foi justamente ter uma estratégia de conteúdo que eu consiga sustentar. Não sei você, mas produzir conteúdo para mim sempre foi o mais difícil. Primeiro eu falava que eu não tinha criatividade. Segundo eu falava que eu não sabia fazer aqueles posts bonitos, aqueles do Canva, com umas imagens e tal. Terceiro, que eu me achava repetitiva nas coisas que eu falava. Só que no fim das contas, não era nada disso. Percebo que em vários momentos eu me perdi nesse processo de produção de conteúdo, porque produzir conteúdo é o que vai mostrar o nosso trabalho, é o que vai trazer pessoas interessadas para o nosso negócio, é o que vai fazer a gente gerar vendas, conectar com pessoas. É fundamental. Não existe um negócio digital sem produção de conteúdo. Mas o problema é que não existe só um jeito de fazer. Não existe só um formato. Não existe só uma frequência. Constância não é sobre fazer todos os dias. E eu me forçava muitas vezes a fazer, só que aquilo drenava a minha energia. Principalmente depois que eu fui mãe, meu tempo é restrito e que eu decidi focar no 80-20 do meu negócio, aqueles 20% de ação que vão me trazer 80% dos resultados, a estratégia de conteúdo tinha que ser enxuta, que se comunicasse com a minha forma de me comunicar e que gerasse os resultados que eu espero. Então, o que eu defini? 3 carrosséis por semana. Tem semanas que tem mais? Tem. Mas o padrão são 3 carrosséis por semana. Eu não uso mais Canva. Eu não uso banco de imagens. Eu uso minhas imagens pessoal para fazer a capa. Eu uso telas, cor padrão no meio do conteúdo do carrossel. Eu faço todos os meus carrosséis nos stories. Então, eu desburocratizei um processo que sempre me drenou muita energia. Se você for lá no meu perfil do Instagram agora, você vai ver que todos os meus posts têm a mesma cara, porque foi a estrutura que eu criei para facilitar a minha rotina, para facilitar essa consistência que eu defini para mim, num ritmo que eu consigo sustentar. Interessante é que para alguém que dizia que não tinha criatividade, você não tem ideia de quantas ideias passam na minha mente. Eu continuo me organizando, eu continuo tendo o meu Notion com o meu planejamento, eu continuo anotando ideias que eu tenho. Eu utilizo inteligência artificial para me ajudar a estruturar, mas o texto todo é meu. Foi uma forma que eu criei para conseguir sustentar essa produção de conteúdo. Segunda coisa foi a questão do YouTube. Vou ter um canal no YouTube, vou manter o YouTube e o Instagram apenas para produção de conteúdo e vou criar um vídeo por semana, porque da mesma forma é o que eu dou conta de sustentar. Então tem semanas que eu gravo vários vídeos e já programo para frente. Tem semanas que eu faço mais próximo ali. Eu consigo ir administrando isso de acordo com a minha realidade e com a minha rotina. Então, esse padrão é meu, é o que funciona para mim. Se você olhar aí, tem muita gente que fala, você tem que postar todo dia, você tem que aparecer todos os dias nos stories, você tem que gravar vídeo. Você tem que fazer o que você quiser. Testa. Uma decisão que eu tomei é aparecer quando eu quero. Aparecer para compartilhar algo de útil. Não só profissional, mas alguma coisa pessoal também, porque eu também gosto de ver isso no perfil de outras pessoas. Então, o que eu gosto de ver, eu também gosto de produzir, mas eu não me sinto na obrigação de fazer. E como ter essa clareza tornou o meu processo de produção de conteúdo muito mais fluido e muito mais consistente,
mas alinhado com quem eu sou, com a minha forma de me comunicar. A escolha do carrossel também foi porque é um formato que eu gosto, que eu consigo me aprofundar um pouco dentro dos padrões do Instagram, vamos chamar assim. No YouTube eu tenho um espaço maior, eu posso gravar vídeos maiores, eu posso explorar melhor alguns temas que eu quero aprofundar. Dentro desse período, desses últimos meses, eu tenho percebido que tá funcionando bem, tá fluindo. Se você olhar os meus posts, acontece uma coisa interessante. Eles não têm tantas curtidas e comentários. E eu parei de ficar medindo a minha competência, o meu conhecimento por likes e comentários. Mas eu tenho muitas conversas muito interessantes no directs. Isso pra mim é um sinal de resultado. Isso pra mim é um sinal de que tá fazendo sentido pra mim e tá se conectando com essa mulher que eu quero conversar. Então essa decisão, eu acho que ela amarra aí todas essas 5 decisões que eu tomei nos primeiros 6 meses do ano. Toda decisão coerente com quem você quer ser, com o tipo de negócio que você quer ter, com o que você está disposta a sustentar, ela vai levar um tempo para acontecer. E no primeiro momento pode parecer um retrocesso, mas no fim das contas é um alinhamento com tudo que você deseja construir dali em diante. Então eu queria compartilhar com você essas 5 decisões importantes que eu tomei no meu negócio, que estão totalmente alinhadas com o que eu tenho de expectativa de crescimento, com o que eu tenho de expectativa de compartilhar informação, conhecimento, quanto isso está alinhado com o meu ritmo, com a minha forma de me comunicar, com uma rotina que funciona para mim. E tudo isso vem a partir do momento em que eu sei como eu funciono. Eu sei como é a minha natureza, como é o meu temperamento melancólico, aquele momento em que eu tenho mais dificuldade para tomar decisão, onde eu geralmente travo, onde eu geralmente questiono as minhas decisões, quando isso normalmente acontece. Então, foi a partir de todo esse conhecimento aliado com a prática é que me fizeram tomar essas decisões para seguir agora daqui em diante. E você, como é que foi o primeiro semestre do seu negócio? Quais foram as decisões que você tomou nesse período? Ou melhor, quais são as decisões que você está adiando tomar, esperando o momento certo, esperando validação externa, esperando ser o que está todo mundo fazendo, mas que é aquilo que você realmente deseja fazer, independente do que outras pessoas falem? Me conta aqui nos comentários, compartilha comigo e a gente se vê no próximo vídeo.